Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Week Recap da Forex Academy Club. O Week Recap, para quem não sabe, para os novos membros, portanto, é um vídeo que nós fazemos todos os sábados a explicar as posições, os sinais que foram enviados durante a semana. Portanto, vamos fazer aqui neste vídeo uma breve explicação de todos os sinais que foram enviados para que vocês possam compreender qual é a nossa maneira de pensar, quais são também os nossos fatores de entrada, para depois vocês conseguirem aplicar esse conhecimento no vosso trading. Vamos começar aqui pelo primeiro sinal desta semana, que foi no par GBP-JPY. Portanto, o que é que nós conseguimos ver aqui no time frame diário? Conseguimos ver que o par estava aqui a negociar num canal paralelo entre o nível de suporte e o nível de resistência. O que nós estávamos a assistir, portanto, foi o par há cerca de uma semana atrás a ir testar aqui a parte superior do canal e, portanto, tendo quebrado este aqui nível de suporte, existia a possibilidade, portanto, do preço a seguir voltar a retestar esse nível e continuar até à base, onde tinha suporte, portanto, aqui à base do canal. Portanto, teríamos aqui essa grande possibilidade após este nível aqui de suporte ter sido quebrado. Portanto, nós até voltamos aqui para trás no gráfico, nós estamos a olhar aqui para dia 12 de junho, portanto, quando o mercado fechou na sexta-feira passada, ou seja, para esta semana o que nós iríamos estar à espera, portanto, para esta semana que passou, o que nós íamos estar à espera era que realmente o preço retestasse aqui o nível que tinha sido quebrado e voltasse a negociar até aqui esta zona que tinha suporte. Olhando aqui para as 4 horas, e aqui nas 4 horas é bastante óbvio, portanto, tínhamos aqui uma tendência ascendente nas 4 horas, em que o preço veio testar aqui a parte superior, esta linha amarela que atuava como resistência ao preço, e depois vimos aqui a formação no nível de suporte, portanto, de um padrão muito conhecido, um padrão de reversão de tendência. Este padrão chama-se cabeça e ombros. Portanto, temos aqui o ombro esquerdo, temos aqui a cabeça e temos aqui o ombro direito. O que é que eu posso vos dizer acerca deste padrão? Portanto, este padrão é um padrão de reversão. O padrão cabeça e ombros é visto no final de uma tendência de alta, de uma tendência ascendente, e portanto indica que o preço à partida pode mudar a sua tendência. Portanto, temos aqui o ombro esquerdo, depois o preço faz aqui um alto mais alto que o anterior, portanto que chama-se a cabeça. Depois o que vemos aqui, portanto já um sinal bearish, o preço a fazer um alto mais baixo. O ombro direito também costuma ser mais ou menos da altura do ombro esquerdo. Portanto, realmente aqui após quebrarmos aqui a neckline, que é a base desta estrutura de ombro, cabeça, ombro, realmente o que nós aguardávamos era mesmo que o preço voltasse para retestar aqui esta zona, esta neckline. Sabemos que sempre que o preço quebra uma estrutura, existe probabilidade alta de o preço voltar a retestar essa estrutura, rejeitar a mesma e continuar a seguir para o downside. Portanto, o que nós tínhamos visto era aqui um movimento impulsivo para o downside, quebra de nível de suporte. O preço fez aqui um pullback, mas se vocês repararem, nunca chegou mesmo aqui a testar a nossa neckline, esteve aqui muito próximo, o que também indicava, portanto, eu também duvidei um pouco que realmente houvesse força para o preço continuar para o downside sem nós voltarmos aqui a testar realmente deste nível. Portanto, foi isso que eu tive aqui à espera esta semana para ver se realmente íamos ter essa oportunidade aqui no retest, se o preço ia formar um padrão bearish no retest que nos desse a oportunidade de venda e, portanto, foi isso então que nós esperávamos. Vamos dar aqui play para ver o que é que aconteceu esta semana. Portanto, o preço aqui fez uma espécie de double bottom, o que indicava que a partida poderia subir. Realmente voltou aqui então à nossa neckline, a fazer o retest a esse nível de suporte que tinha sido quebrado, e aqui então, até nos time frames mais curtos, foi onde nós andamos aqui à procura de um padrão de reversão que nos desse aqui uma entrada segura na nossa trade. Portanto, aqui esta foi a nossa entrada, foi após o fecho desta candle de uma hora. Se vocês repararem aqui numa hora, temos uma espécie de ombro, cabeça, ombro. Portanto, este padrão ombro, cabeça, ombro é visto sempre no final de um uptrend, novamente. Tínhamos aqui um uptrend numa hora e reparem como o preço fez aqui uma espécie de padrão ombro, cabeça, ombro. Ou seja, este padrão aqui, numa zona crítica, nós já nos indicava aqui que realmente o preço poderia estar a reagir bem a esta zona no sentido de estar a rejeitá-la e continuar para o downside. Portanto, nós abrimos aqui a posição vendedora com o nosso stop loss aqui cerca de 10 pips acima da nossa confirmação, do nosso padrão de confirmação.
e portanto o nosso take profit final, se não estou em erro, foi, portanto aqui nós procuramos no nosso time frame diário qual seria o nível de suporte que estaria mais ou menos próximo da nossa linha de tendência, portanto para vermos, detectarmos primeiro qual era a zona onde havia mais confluência para nós fecharmos a nossa trade com precisão também. E portanto realmente foi essa aqui a entrada e a expectativa que a nossa trade tinha. Olhando aqui para a nossa trade, tínhamos um bom risk-reward, portanto tínhamos aqui um risk-reward de 4.35. Vamos dar play agora e ver então o que é que realmente aconteceu a esta nossa trade. Portanto, como vocês conseguiram ver esta trade, após nós entrarmos, o preço ainda tentou aqui ter uma pequena subida, no entanto, foi logo seguido aqui de uma candle, portanto, que ainda seria mais uma confirmação. Tínhamos aqui então uma candle com mais volume, portanto, maior ainda volume do que esta candle anterior que nós entramos. Aqui uma bearish engulfing candle numa hora. E portanto, reparem como a nossa trade acabou por ser bem sucedida. A trade foi mesmo ao nosso take profit final. Tivemos aqui um take profit final na casa dos 300 pips, acabamos por fechar por volta dos 280 pips. De qualquer modo, tivemos aqui um excelente risco-retorno, tivemos aqui um excelente profit na casa dos 6%. Acabamos por fechar um TP1 e depois também termos o nosso take profit final, que então aguentamos até os 280 pips. Portanto, a nível desta trade, foi uma trade com uma ótima execução. Tivemos aqui vários fatores que nos confirmaram esta ideia de venda. O principal fator para a entrada nesta trade foi, sem dúvida alguma, o ombro, cabeça-ombro que nós vimos aqui nas 4 horas. Então, depois deste padrão, aguardamos aqui pelo retest. E reparem que até aqui nas 4 horas, se vocês quisessem ter esperado um padrão aqui nas 4 horas, poderiam ter entrado após esta bearish engulfing candle. Portanto, nas 4 horas vimos aqui o preço a chegar a esta zona, consolidar um pouco e aqui então tivemos a confirmação de rejeição desta zona. Claro que se nós tivéssemos entrado no final desta confirmação, nas 4 horas, o nosso risk-reward provavelmente já não ia ser tão ótimo, já não ia ser tão bom como o que nós tivemos, portanto, na nossa trade. Reparem que aqui o risk-reward baixa de 4.20 aproximadamente para 2.5. Portanto, no entanto, não seria uma má trade de todo, seria uma trade que nós poderíamos entrar sem qualquer problema. Acima de 2.0 todas as trades valem a pena entrar. No entanto, portanto, que a nossa experiência ainda tem a time frames um pouco mais curtos, já sabendo que aquela área era uma área de alta importância, a nossa zona de confluência, portanto seria ali que nós sabíamos exatamente onde procurar essa entrada, vimos aquele padrão cabeça-ombro numa hora e foi mais uma confirmação para a nossa entrada. Portanto, esta trade aqui acabamos por sair desta trade com mais 6% de lucro, tendo feito em aproximadamente em pips, portanto, cerca de 280 pips no Take Profit 2. A segunda trade da semana foi no par Euro-USD e vamos passar aqui, passo aqui também a explicar toda esta trade que foi lançada e todo o processo que foi feito aqui para nós executarmos esta trade novamente bem sucedida. Portanto, vamos aqui olhar apenas para o time frame diário e o que é que nós conseguimos ver aqui no time frame diário. Portanto, realmente o preço há umas semanas atrás teve aqui uma zona de consolidação em que o preço esteve a consolidar. Realmente esta zona foi quebrada para o upside e depois o preço teve, portanto, então um grande movimento impulsivo para o upside, praticamente sem, até chegarmos aqui ao nível 1.1345 sem qualquer pullback. Portanto, reparem aqui quase cerca de 500 pips que tivemos aqui de impulsão sem qualquer pullback. Portanto, tendo em conta que nós tínhamos aqui um nível de suporte e resistência, portanto, tínhamos aqui um nível semanal, tínhamos também aqui muito próximo um nível diário e, portanto, era expectável que o preço aqui nesta zona começasse a desacelerar um pouco. Portanto, o dólar também, para quem acompanha o DXY, o dólar já estava muito próximo de um nível de suporte. Portanto, sabíamos que se o dólar ganhasse aqui alguma força, também iria, portanto, empurrar aqui então o euro-dólar para o downside. O que é que nós vimos aqui novamente?
muito parecido com a nossa trade do GBP JPY. Portanto, nós sabíamos, vamos voltar aqui então para trás, tal como fizemos na trade anterior do GBP JPY. Vamos voltar aqui a domingo, quando o mercado realmente abriu. Portanto, tínhamos aqui este nível de suporte e resistência. E o que é que nós conseguimos ver aqui nas 4 horas? Não esqueça que nós tínhamos vindo aqui de um grande movimento impulsivo. O que é que o preço estava aqui a fazer nesta zona? Portanto, olhando aqui para o gráfico, nós tínhamos aqui duas possibilidades. Portanto, realmente o preço aqui poderia, isto aqui no domingo após a abertura do mercado, o preço poderia continuar a negociar para downside, portanto quebrar este nível aqui de suporte, e depois de quebrar nós podíamos procurar no retest uma venda até o próximo nível de suporte, ou então o preço poderia voltar cá em cima, e se voltasse cá em cima até o próximo nível de resistência, o que é que realmente nós podíamos observar? Portanto, reparem aqui que novamente tínhamos, ou poderíamos ter aqui um padrão ombro, cabeça, ombro, que é um padrão de reversão visto no final de uma uptrend e que indica reversão do preço. O padrão ombro, cabeça, ombro, existem duas maneiras de nós operarmos este padrão. Portanto, temos aqui o padrão ombro, cabeça e ombro, e existem então duas possíveis entradas. Portanto, quando nós vemos aqui a formação do ombro direito com uma confirmação de um price action bearish, portanto, digamos que tínhamos visto aqui na altura do ombro esquerdo a vermos aqui uma formação de um padrão bearish, portanto uma bearish engulfing candle ou uma evening star, poderemos entrar em venda, claro que aqui com um pouco mais risco, mas sempre mantendo um bom risk reward. Já sabem que portanto o nosso take profit deve ser mais ou menos à altura da cabeça até à neckline. Portanto, temos sempre esta situação de entrada quando vamos negociar padrões ombro, cabeça, ombro, ou então temos uma entrada mais segura, um pouco também, portanto, uma entrada não tão agressiva como entrarmos aqui. No entanto, aqui por vezes conseguimos melhor risk reward, e portanto a segunda entrada é quando quebramos aqui a neckline, esperamos que o preço volte a retestar a mesma, portanto como nós vimos então no par GBP-JPY, e aqui então poderemos então tentar a nossa entrada em venda. Estes são aqui os principais métodos de entrada no padrão ombro, cabeça e ombro. Novamente lembrar que portanto, o nosso TP pode ser, ou geralmente o ombro, cabeça, ombro é negociado aqui neste sentido, que o nosso take profit final deve ser mais ou menos à altura da cabeça até à neckline, e portanto era isso que nós procurávamos aqui. Procurávamos uma formação de um padrão ombro, cabeça e ombro, e após o preço formar aqui um ombro direito, portanto, e um padrão bearish seria aí a nossa entrada. Vamos dar play, vamos ver o que é que aconteceu após o mercado abrir no domingo. Portanto, o preço é realmente ter suporte aqui nesta zona, a chegar aqui à zona onde nós estávamos aqui a aguardar o ombro direito, e portanto reparem que realmente o preço, após chegar aqui à nossa zona, formou aqui um padrão de uma bearish engulfing candle, portanto que realmente dava-nos aqui uma entrada, a nossa confirmação de entrada, confirmação de ombro, cabeça e ombro, ou seja, a partir de agora seria muito provável que o preço continuasse para o downside. Não acredito que muitos traders, após verem este padrão aqui de ombro, cabeça e ombro, fossem procurar compra no par euro-dólar. No entanto, a nossa entrada foi feita aqui no time frame de 1 hora, o nosso sinal foi mandado no time frame de 1 hora, após termos aqui esta bearish engulfing candle na 1 hora, portanto na nossa zona que nós já estávamos à espera que o preço fosse reagir. Depois o que é que nós vimos? Aqui uma vela a encontrar suporte, no entanto vimos aqui novamente uma evening star, portanto um padrão evening star, uma vela bearish com uma vela de alguma indecisão e depois uma vela bearish, portanto este aqui é bullish, peço desculpa, aqui é bearish, e vimos também que essa vela bearish fechou aqui abaixo de uma pequena estrutura que nós tínhamos, portanto aqui também dando a confirmação de que à partida, aqui também faltando, se não estou em erro, cerca de 1 hora para o fecho da candle de 4 horas, portanto aqui já nos dando alguma previsão que os últimos minutos antes do fecho da candle de 4 horas seriam bearish, portanto teríamos aqui a possibilidade de ter uma sniper end.
A nossa entrada foi realmente aqui após a quebra desta estrutura, após novamente a formação de um padrão, já tínhamos aqui uma bearish engulfing candle, no entanto aguardamos aqui o fecho da estrutura e esta foi aqui a nossa entrada no retest à estrutura que tinha sido quebrada. Portanto, o nosso stop loss foi aqui cerca de 40 pips acima da nossa zona, portanto, o nosso padrão de confirmação de rejeição aqui desta zona. O nosso TP1 foi aqui na zona da nossa neckline, portanto, quando nós estamos a vender os nossos take profits devem ser sempre em zonas de suporte. Porquê? Porque as zonas de suporte são as zonas que dão suporte ao preço, que o preço tem dificuldade em quebrar para o downside, logo nós vamos querer tirar profit nessas zonas. E portanto isto aqui foi o nosso TP1, o nosso TP2 foi aqui nesta zona do nível 1.1150, muito próximo de um key level, portanto eu já passo a explicar porquê do nosso TP2 ser aqui nesta zona. O TP1 então foi aqui novamente porque era esta linha azul que representava a neckline, a zona do pescoço deste padrão ombro, cabeça e ombro, portanto era uma zona que tinha sido confirmada como suporte anteriormente. Vamos dar aqui play à nossa trade, ver o que é que realmente aconteceu. Portanto, reparem que foi muito rápido de nós atingirmos aqui o nosso TP1. Imediatamente após a nossa entrada, reparem que não tivemos aqui praticamente nenhum drawdown. O preço nunca chegou a estar negativo e depois foi realmente uma questão de nós sermos pacientes, de irmos aguentando a nossa posição ao longo da semana. Também uma coisa que é muito importante termos em consideração quando estamos a fazer swing trading é irmos acompanhando os dados económicos que estão a sair, portanto os fundamentais. Realmente os fundamentais que foram saindo, principalmente no início e meio da semana, foram bastante positivos para o dólar, portanto o que acabou por influenciar positivamente a nossa trade. Acabamos por sair então da nossa posição, fechamos aqui o nosso TP2 na casa dos 130, 140 pips, portanto realmente estávamos aqui próximos do take profit final, não faria muito sentido nós aguentarmos a trade durante o fim de semana e nos expormos a maiores riscos apenas por causa de 10 ou 20 pips. Portanto, tivemos aqui novamente uma execução perfeita, uma sniper entry, novamente com um padrão de cabeça e ombro, um padrão de reversão e portanto é assim que vocês podem negociar estes padrões. Vamos aqui explicar então porque que o nosso TP final foi aqui então esta zona do nível 1.1150. Portanto, reparando aqui e falando novamente sobre os TPs devem ser sempre, portanto, as zonas de take profit em zonas de suporte. Olhando aqui para baixo, aonde é que nós conseguimos ver zonas de suporte? Portanto, temos o nível 1.0780, que está bastante longe. Aqui mais acima tínhamos o nível 1.0989 e conseguimos ver que, portanto, acima deste nível, o único nível que o preço esteve a respeitar relativamente recente foi aqui esta zona que estava a atuar como resistência ao preço. Portanto, reparem que o preço chegou aqui a esta zona, teve uma grande rejeição, continua para o downside. Portanto, acima desta zona aqui apenas encontrávamos aqui esta zona. Portanto, sabemos que, identificando aqui uma zona de suporte e resistência, quando o preço está abaixo, a zona atua como resistência, quando o preço está acima, atua como suporte. Portanto, era aqui realmente o nosso take profit final da nossa trade. É extremamente provável, também tendo em conta o fecho da vela de sexta-feira, que o preço realmente vai até esta zona, até pode continuar a negociar mais para o downside. E, portanto, ainda mais um fator importante. Reparem que nós temos aqui um movimento impulsivo que se iniciou aqui neste ponto, terminou cá em cima, portanto o que é que nós fazemos? Utilizamos a ferramenta de retração Fibonacci para vermos aonde é que o preço pode retrair, até onde é que o preço pode retrair após o movimento impulsivo. Sabemos que existem três níveis principais, o 38.2, o 50% e o 61.8. Nomeadamente, os níveis que nós temos mais em consideração são os níveis de 50% e de 61.8%. Portanto, na maior parte dos casos, 70 a 80% das vezes, o preço acaba mesmo por retrair até o nível 50 ou 61.8. Depois, o que nós fazemos é procurar qual o nível que tem maior confluência ou que existe confluência para, portanto, ser validado como um nível mais forte e que devemos ter em consideração. Nós conseguimos ver aqui, então, olhando para os nossos níveis de retração, que o nível 50% está aqui em perfeita, portanto, aqui em perfeita correlação com o nosso nível de suporte e resistência, aqui muito próximo do nível 1.1150, que era o nosso take profit final,
e portanto sem dúvida alguma que isto iria ser aqui então uma zona que nós iríamos querer tirar profit da nossa trade. Portanto, temos aqui a explicação da segunda trade desta semana, do segundo sinal. Estamos agora fora da trade, terminamos a semana com cerca de 11,5%, portanto aqui nesta trade acabamos por fazer 5,5% de retorno, juntando o Take Profit 1 mais o Take Profit 2, portanto acabamos uma semana com 11,5% de retorno, um retorno bastante elevado, tendo em conta que nós fizemos apenas duas trades. Portanto, mesmo que vocês tivessem feito 4, 5, 6 trades, um retorno de 11,5% numa semana é um retorno enorme. Se vocês pensarem, portanto, por aí, é muito difícil vocês encontrarem um retorno de sequer 10% ao ano, seja em que negócio, se vocês estejam a meter, portanto, seja em investimento imobiliário, seja em fundos de investimento, seja em qualquer área, é muito até difícil de vocês encontrarem um retorno de 10% anual. E vocês agora tenham isso em consideração. Fizemos aqui 11,5% de retorno apenas numa semana. E qual é a lição que devemos tirar desta semana? Realmente, e é algo que nós temos vindo aqui a dizer e a batalhar, que não é necessário vocês fazerem muitas trades para vocês terem bons resultados. Existem muitas pessoas quando vêm nos abordar, vêm falar connosco, perguntam quantos sinais por dia que vocês mandam, quantas trades por dia que vocês fazem, quantas trades por semana, porque eles pensam que quantos mais sinais, quantas mais trades, maiores vão ser os lucros. Portanto, obviamente que as coisas não é assim que funcionam e vocês aqui mais uma vez têm a prova disso. Tivemos apenas duas trades, dois setups de alta qualidade, dois setups a mais e portanto os resultados estão aqui à vista. Da minha parte é tudo, chegamos agora então ao final do Week Recap. Encontramos-nos amanhã na análise semanal. Um grande abraço a todos e uma excelente continuação e um bom fim de semana.